Sim, meus amigos, de volta ao cenário político nacional, de volta ao jogo. Como eu venho falando já há algum tempo por aqui, é possível que o presidente Bolsonaro esteja de volta no cenário político em 2026. Só que dessa vez, quem falou exatamente isso foi o próprio presidente Bolsonaro, quando foi indagado ao chegar lá na Argentina, né? Então ele foi para a posse do Milei, ele já havia antecipado essa questão, né? Inclusive fez uma grande jogada notificando o ministro Alexandre de Moraes de que iria para lá, né? Para não correr nenhum risco, digamos assim. E chegando lá, claro, foi recebido ali por uma grande quantidade de pessoas, foi recebido inclusive com status de chefe de Estado, com honras, né, que lhe cabe realmente, porque é alguém respeitado não só nacionalmente pelo povo brasileiro, mas também internacionalmente. Isso ficou comprovado, né? Por onde ele anda, não só no Brasil, mas também em boa parte do mundo, talvez no mundo todo, ele é recebido por uma multidão de pessoas, né? Além disso, meus amigos, essas honrarias que foram concedidas na recepção do presidente Bolsonaro deixaram a imprensa de cabelo em pé. Eles simplesmente surtaram com tudo isso e olha, deu gosto de ver. Desde já compartilhe o vídeo, deixa o seu like, porque infelizmente a plataforma não está mais recomendando o nosso conteúdo. Muitos de vocês já devem ter percebido, não está mais chegando notificação, principalmente no Facebook, e se tá demora, às vezes não chega, enfim. Então, ajuda aí, dá aquela força, compartilha, manda para os seus amigos, manda nos grupos que vocês participam e deixa o seu like aí embaixo, não custa nada e ajuda muito, tá bom? Olha só, vamos começar aqui falando do recado que o presidente Bolsonaro deu, sinalizando que pode estar de volta ao jogo em 2026. Na verdade, ele deixou isso muito claro, olha só. Bolsonaro vai para cima e deve lançar sua pré-candidatura para presidente em 2026. Matéria que saiu aqui no Terra Brasil Notícias, não é? Então, Jair Bolsonaro disse a aliados nessa semana que pretende lançar sua candidatura à presidência para 2026 ainda neste ano. A ideia seria uma forma de manter seus seguidores animados, mas também de tentar evitar uma suposta prisão, né? Claro que há uma estratégia de marketing por trás disso, né? Dentro dessa estratégia, creio que enseja também manter o público engajado, animado, com esperanças, né? Afinal de contas, sem esperança a gente não é nada, né? Mas também, meus amigos, corrobora com o que eu venho falando para vocês já há algum tempo, de que com a chegada do ministro Cássio Nunes Marques no TSE, as coisas podem começar a mudar, né? Hoje, se a gente propor, por exemplo, uma PEC do voto impresso, não passa. Não vai nem para frente, porque o ministro Alexandre de Moraes é o atual presidente do TSE e talvez a exemplo do que foi o ministro Barroso, ele vai articular para que ela não seja aprovada, né? Uma PEC da anistia, no atual momento, também acredito que não vá para frente. A partir do ano que vem, quando então o ministro Cássio Nunes Marques assumir a presidência do TSE, o cenário deve mudar e vai estar mais propício para a gente propor aí essas mudanças, né? Bom, e além disso, meus amigos, o próprio presidente Bolsonaro deixou claro, como eu falei antes, que ele pretende voltar realmente ao cenário em 2027. Vejam só um trecho da fala dele na chegada da Argentina. Olha só. Melhor pro povo argentino. Vai, rapidinho, vamos lá, espera não. Os repórteres estão ali perguntando para ele, né? E aí, em dado momento, um repórter argentino pergunta: o que você achou do Milei? O que você acha? Algo nesse sentido, olha só. Aí está, acaba de aterrizar Jair Bolsonaro, que está entrando agora ao Aeroparque. Que espera do governo do Milei? Bom relacionamento com o Brasil, a partir de 27. A partir de 27. ¿Qué significa para região? Aí está. Bom, o que você espera do governo do Milei? O presidente Bolsonaro responde: espera um bom relacionamento com o Brasil a partir de 2027 e ainda aponta para ele mesmo, aponta para si, né? Comigo. Quer dizer, ele mesmo entende que pode estar de volta em 2027. Novamente, meus amigos, vocês podem até dizer, isso não é provável de acontecer, mas é possível. Pode até não ser provável, mas é possível. Como também não era provável que o Lula saísse da cadeia, fosse se candidatar à presidência e ganhar, né? Bom, isso aconteceu, não aconteceu? Não era provável, mas aconteceu. É provável que o presidente Bolsonaro possa estar na campanha em 2026? Não é provável, mas é totalmente possível. Sigo acreditando e, como eu disse, o ano que vem as coisas tendem a mudar. Como eu venho dizendo, uma coisa de cada vez, né? Vamos matando o leão por dia, uma batalha por dia e devagarinho a gente chega lá. Não é metendo a carroça na frente dos bois, né? Uma batalha por vez, tá, meus amigos? Agora vamos acompanhar aqui
O surto da velha mídia, o surto da imprensa marrom militante lulista, assessoria de imprensa do Lula, né, ao ver que o presidente Bolsonaro foi recepcionado com honras, não é? Vejam só, nós temos aqui a comentarista da Globo, né, falando a respeito ao vivo, olha só. Tomou partido, né? Escolheu um lado aqui no Brasil. E é curioso, porque ele está recebendo com todas as honras um ex-presidente que não tem mandato e é inelegível por 8 anos. Ou seja, vamos dizer, em bom português, o Bolsonaro, do ponto de vista político, é um zero à esquerda. Portanto, é uma postura ideológica, né? Eles querendo ali movimentar, aquecer uma tal de uma extrema-direita aqui no continente. Então, hoje eu vi imagens do Milei com o Bolsonaro, as gargalhadas, rindo, e uma turminha atrás, Bia Kicis, deputada federal, aí tinha o Eduardo Bolsonaro, eu até me lembrei, puxa, Eduardo Bolsonaro, deputado, aquele que quase foi, enfim, embaixador brasileiro em Washington, enfim, aqueles de sempre, né, enfim, Fábio Faria e tal, e aí eu fiquei pensando, gente, que é isso? O que o Milei está fazendo? Ele abriu uma guerra contra o Lula reagiu mal, porque o Lula se meteu onde não devia, que é a eleição de um outro país, né? E está criado um climão, né? O Lula não foi à posse, não vai à posse, e quem vai representar o Brasil nem sequer é o vice-presidente Geraldo Alckmin, e sim meramente o chanceler Mauro Vieira, que embarca amanhã. É uma posição complicada, porque a ideologia do presidente de plantão não pode interferir nos interesses dos países. E isso, claro, que interfere nos interesses dos países. Relação dos presidentes vai mal, a diplomacia tenta corrigir, mas a diplomacia tem limites. A Argentina depende do Brasil, o Brasil depende da Argentina, e o Mercosul só sobrevive se esses dois principais só estiverem juntos e dentro do bloco. Bom, aqui a gente viu, no final, a jornalista militante, assessora de imprensa do Lula, né, fazendo uma crítica extremamente branda ao Lula. Porque, claro, como presidente do Brasil, o Lula deveria ter uma posição de chefe de Estado e comparecer à posse do Milei. Ele deveria, né, embora não concorde com ele, etc. e tal, ele deveria comparecer à posse. É aqui do lado. É um país do Mercosul, ele tinha que ir lá representar o Brasil, porque ele não, enfim, ele está colocando a questão ideológica na frente da questão de Estado, né? Essa que é a questão. E aí, ela vai lá e critica de maneira muito branda, tanto é que ela nem cita o presidente Lula quando faz essa crítica, bem disfarçadamente, né? Ela diz, o presidente de plantão, né? Ela não fala, o presidente Lula tá fazendo isso e aquilo, tá errado, não. Ela diz, o presidente de plantão. Agora, quando é para falar do presidente Bolsonaro, aí absolutamente tudo é válido. Vale associar ele à extrema-direita, não tem nada de extremo associado ao presidente Bolsonaro ou agora ao presidente Javier Milei, né? Extremo é outra coisa, tá bem longe do que representa o Milei e o Bolsonaro, né? Ela fala do caso do Eduardo Bolsonaro, que foi cotado para ser embaixador, depois acabou nem indo para frente, né? Enfim, ela tenta ali realmente, ela faz uma defesa do Lula, faz ataques ao presidente Bolsonaro, dá para ver claramente o lado que essa mídia está. Não vê quem não quer, tá? Só não vê quem... Olha, até cego, de fato, consegue entender o que está acontecendo, porque ouvindo o que essa mulher fala, dá para perceber claramente de que lado ela está. Quando ela diz que Bolsonaro, que o Milei coloca a questão ideológica à frente do interesse do país, aí para ela isso é errado, é uma crítica. Agora, quando o Lula coloca a questão ideológica na frente do interesse do país, aí pode, aí tá tudo certo, tá tudo bem, vamos fingir que nada tá acontecendo. E ela faz isso tudo no mesmo contexto. O Lula não vai à posse por uma questão ideológica.
E o Milei fez críticas ao Lula por uma questão ideológica. Talvez o Milei convidou o presidente Bolsonaro para a posse e deu as honras de um chefe de Estado por uma questão ideológica. Talvez tenha sido isso. Mas aí, por um lado, pode e para o outro não pode? Tudo bem o Lula ter deixado a questão ideológica falar mais alto do que o interesse do país? Tudo bem o Lula fazer isso, mas o Milei não? Não pode? Para um lado pode, para o outro não pode? Então fica claro aqui a militância desse jornalismo brasileiro, que nada mais é do que a assessoria de imprensa do Lula. E claro, você não vai ver isso na velha mídia, você não vai ver essa análise em nenhum outro lugar. Então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. E se for novo por aqui, já siga a nossa página e inscreva-se no canal do YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.